Pronto. É melhor assim? Já estou vivo. Bom dia a todos aqueles que nos estão acompanhando. Os desejos que haja tranquilidade. Que tal como andamos nas casas, na nossa vida pessoal, diante das incertezas daquilo que estamos passando. E quais são as nossas previsões? Estamos resignados, pacientes ou revoltados com a pandemia e aquilo que nos atrapalha? E nós nos perguntamos, talvez, por que a confusão de toda esta situação? Muito mais do que falar e comentar, eu necessito de perguntar, de ser esclarecido. Eu não sou perito, mas diante das notícias que se divulgam, eu fico confuso. O que está acontecendo? Qual é a realidade? Vejo nas notícias que a China, neste segundo trimestre, aumentou o seu produto interno bruto de 15,5%. É um crescimento que o Brasil nunca teve. E ele teve, neste trimestre, o aumento de 15%, mesmo com toda a pandemia, que em outros países está abatendo a economia com a necessidade de desemprego e coisas semelhantes. Então eu me pergunto, a pandemia é uma causa de haver originado, ou qual é a causa de haver originado uma pandemia? Dizem aí as notícias que é a quinta vez que acontece que a China da China se origina um vírus, cria uma pandemia, e enquanto os outros países sofrem, a China aumenta o seu produto interno bruto. É verdade? É só comentário? Mas os jornais estão dizendo que é verdade que aumentou. Então, o vírus para a China, para
a China, é vantajoso. Então, eu gostaria de saber, foi acaso ou foi voluntário? Por que noticiam aí jornais e outras comunicações? Por quê? A pandemia nasceu na cidade de Wuhan. Não era tão importante na China. E por que Pequim e Xangai não se contaminaram? Que são dois centros de economia para a China. O que está acontecendo? Eu gostaria de saber. Eu vejo também sendo informado pelos noticiários que após a Segunda Guerra, que terminou em 1945, o capitalismo que venceu a guerra usou mão de obra escrava, originado principalmente pelo comunismo chinês. Assim as notícias dizem. Mais de 1 bilhão de pessoas na China necessitam de manutenção e oferecem, então, também fazendo escravos uma população mongólica, podem oferecer mão de obra barata. E então o capitalismo dos Estados Unidos e da Europa, o capitalismo mundial, levou para a China as fábricas de alta tecnologia, onde precisava muita mão de obra para produzir, usando então a mão de obra escrava, barata, subjugada pelo comunismo chinês, que está comandando a nação. Assim comentam os jornais, os noticiários, aqui eu sou capaz de perceber. Então, a China, tendo as fábricas e por tendo que manejar a tecnologia para produzir, tecnologia que pertencia mais ao capitalismo americano e europeu, a China aprendeu a tecnologia e se apropriou. E então hoje ela produz muito e condiciona a produção e o comércio mundial. Ela fornece componentes para serem montados nas empresas do capitalismo ocidental. Mas se não houvesse esses componentes, por exemplo, as nossas fábricas de Manaus fechariam, se não fornecessem componentes vindos da China. Então, eu me pergunto, a China está dominando o mundo? O que está acontecendo é acaso ou é proposital? É aquilo que anda no meu coração e me pergunto e não tenho resposta.
Eu não tenho a capacidade de julgar. Eu gostaria de ser informado por isto. Agora, veja também no nosso noticiário consequências da pandemia. Ela está produzindo aqui no nosso mundo, no nosso ambiente, um grande desemprego. E a previsão do noticiário é que o nosso desemprego subirá. No começo do ano, o desemprego aqui no Brasil, dizem os jornais, era de 12,3%. Já era muito. E em março, nesse trimestre, isto era 12,3% em março. E agora, no fim de junho, neste trimestre, foi para 13,1%. De 12,3% para 13,1%. Isto é, 1,5 milhão de desempregados nestes 3 meses. 1,5 milhão a mais daqueles que havia. Daqueles 12 milhões que havia. Bom, e a tendência, me pergunto, qual é? Os peritos que falam nos jornais e que se acham que sabem, dizem também que a tendência é de aumentar o desemprego, portanto, agravando a nossa situação, também porque a tecnologia que nasceu durante esta pandemia aumentarão a tecnologia do trabalho. E por isto, o trabalho feito em casa tira o emprego de muitas pessoas. Pelo menos é isto que o noticiário vai dando. Eu sou da roça, sou caipira, não entendo o raciocínio dos peritos e dos políticos. Porém, eu vejo o sofrimento do povinho, preocupados com a manutenção, preocupados com o emprego, preocupados com aquilo que vem. Os noticiários, muitos peritos dizem, fazem raciocínios que eu não estou entendendo. Bom, mas então isto é o que não sou capaz de responder e nem de entender. No domingo passado, eu, lendo o Evangelho de domingo, que é a parábola do trigo e do joio, me veio uma comparação de situações, até uma certa semelhança com a nossa situação. A parábola dizia que um semeador semeou trigo no seu campo. Depois à noite veio um
inimigo e semeou joio. O trigo é um cereal útil e foi semeado de dia, às claras então. O joio é uma peste que estorva a produção do trigo. Então, e este joio foi semeado de noite. Então, às escuras. Então, diante da minha ignorância sobre dar respostas àquilo que está acontecendo, eu me pergunto se aqueles que estão dando notícias, informações, previsões, cálculos e que determinam, são semeadores de trigo, isto é, dizem a verdade, se preocupam pela realidade, ou são os inimigos, como fala a parábola, que semeiam o joio às escuras, isto é, sem esclarecer. Quando brotam, tanto o trigo como o joio parecem iguais, a plantinha parece igual. Agora, na hora de frutificar, isto é, na hora de dar as espigas, isto é, na hora das consequências, aí aparece a diferença. Tanto o trigo como o joio usaram do terreno, do humus, do sol e do tempo, igualmente. Então, dentro da nossa sociedade, tanto aqueles que procuram de divulgar o bem, como aqueles que divulgam o mal, tanto aqueles que ajudam como aqueles que prejudicam, têm as mesmas proteções, as mesmas leis, os mesmos direitos, e tudo quanto. Então, assim me parece, a mim que sou caipira, repito, que não entendo, que as medidas dos ditos peritos, não sei se são, sou ignorante, não sei se são ou se dizem peritos, mas o fato é que falam e divulgam. Dos políticos, não sei se são sinceros ou se são aproveitadores, eu não conheço a vida deles. Então, eu nem digo que são bons, nem digo que são maus. Os noticiários são realistas ou são falsos? São sinceros ou são apenas noticiários partidários? No discurso, aqueles que agem como trigo, isto é, os sinceros, se preocupam pela situação do povo. Enquanto que aqueles que se aproveitam, aqueles que são joio, que são mal intencionados, que querem dominar, eles só produzem exploração, domínio e miséria. Também na China. Os dirigentes estão bem, mas e aquele de mais de 100.000 mongóis feitos escravos nas fábricas, que apenas conseguem comer. E precisam comer para continuar a trabalhar, mas dominados. Quando se fala de trigo, fala-se de boas ideias,
a ideologia do bem, da fraternidade, da proteção, da vida humanitária, da presença de Deus, que aqueles que falam como o joio nunca querem saber. Como o joio, o que querem? Ateísmo, exploração, o comunismo chinês, que também se difundiu na nossa América, e com tantas ideologias que também hoje no nosso país, com a tendência comunista, está criando explorações, pelo menos se vê no povinho. Então, nós vemos uma depravação. Eu não estou entendendo quando muitas conversas que se fazem, que prometem o bem, e depois vêm as consequências prejudiciais. Quantas pessoas andam aí sofrendo? Quantas famílias preocupadas para a manutenção? Mesmo nas informações sobre o vírus, sobre a saúde, mais me parece uma disputa partidária, política e econômica, do que uma sincera busca da cura. É a minha impressão. Não entendo certas coisas. Não entendo por tantos gastos para cuidar, com a corrupção que há. Compra de equipamentos a preços extorsivos. A briga que há entre este remédio e aquele outro remédio. Diz que o remédio prejudica, e outro diz, não, ele ajuda, ele é prejudicial. Uns dizem, outros dizem que curam. E vejo que, conforme o laboratório produz um tipo de medicamento e faz concorrência com outro, então se dizem que o remédio do outro laboratório não serve, do outro não dá. Então me parece que cada laboratório quer fazer só a venda do seu produto. Então, o remédio é bom ou é inconveniente segundo o interesse de cada laboratório. E a nós, eu pelo menos fico confuso. Aliás, eu vi uma notícia que não sei se é verdadeira, porque hoje dá para desconfiar. Uma notícia que no município aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, Porto Feliz, lá para cima, na metade do estado, onde o prefeito é um médico que se chama Cássio Prado, adotou um tratamento precoce, isto é, preventivo, para criar a defesa de não pegar o vírus. E ele fez um tratamento à base de hidroxicloroquina e atrodoxina e mais um outro. Ele fez um kit que custa R$40.
o kit. Diz a notícia, pelo menos, que foram testados com esse kit 200 pessoas foram tratadas. Destas 200 pessoas, se contaminaram apenas 35. Aliás, 37. E estes contaminados tiveram alta dentro de 7 dias. O tratamento foi eficaz. Por quê? O tratamento precoce já tinha ajudado. E sem nenhum respirador, que é a luta que está por aí de respiradores, né? Aliás, a mesma notícia diz que a polícia, são sempre notícias que eu ouço, mas não acredito muito. A polícia diz que a mesma notícia diz, onde o prefeito gastou em todas os kits que ele comprou, gastou 100 mil reais. É bastante dinheiro, mas para o município, por uma coisa, é pouco. Quando a notícia compara que a polícia está indiciando em 15 estados a corrupção, a superfaturação dos aspiradores. No conjunto, no total, a soma de mais de 1 bilhão de reais de corrupção. É verdade? Não sei. Eu não sei. Agora, eu pergunto a vocês que têm a paciência de me aturar, que vós que sois mais sábios do que eu, o que está acontecendo? Aquilo que se semeia, que se fala, é trigo ou é joio? Agora, também me faço a pergunta, o vírus, já que é a 5ª vez que sai da China um vírus, houve o ebola e outros na África, eu me pergunto, o vírus foi criado, propagado, ou foi por acaso que apareceu? Eu me pergunto, por que então, se foi criado, ele é propagado pelo mundo intencionalmente, então a China se favorece. Agora, se foi por acaso, por que a China ajuda a divulgar? Se é intencional. Se não é intencional. Então, são perguntas que eu me faço e fico confuso. Vocês que são mais sábios, que estão ouvindo, que sabem mais refletir, mais informados, então depois, se conseguem, me deem uma resposta. Eu ando aflito por causa dessas perguntas e desta confusão. Que dentro do mundo haja trigo, semente de trigo e semente de joio, isto há. Dentro
dos interesses econômicos, políticos, etc. Por que há esta diferença de avaliação? Me digam. Me digam. Então, diante desta confusão, vamos ter um pouco de bom senso e vamos procurar de ser prudentes, acreditar, mas desconfiando. Eu faço, pelo menos, não vejo outra situação. Então, eu admiro, elogio a tanta solidariedade que há dentro da comunidade, tantas pessoas que se interessam pelos que sofrem, por aqueles que são prejudicados, que estão doentes, desempregados, etc. A solidariedade dos bons, que eu julgo, penso que é a maioria da população. Eu penso que vocês que têm a paciência de me tolerar têm boas intenções e são aqueles que ajudam aqueles que estão necessitados. E eu agradeço a Deus a vossa generosidade, a vossa preocupação e a vossa paciência. Também lembro que no próximo domingo aqui a comunidade que está ajudando tantas pessoas que necessitam, também o domingo seria, se tivesse um dia comum, o último do mês, seria o dia da solidariedade da nossa comunidade para a promoção humana. Lembro que domingo, se quiserem, é o dia que comumente fazíamos. E eu não tenho outra coisa que pedir a Jesus que conceda a nós uma capacidade de discernimento daquilo que é trigo e daquilo que é joio. E pedir a Deus que nos ajude e que dê àqueles que são responsáveis para governar, dirigir, orientar, curar a população, resolver os problemas também sociais da população, que Deus lhe dê sinceridade. Mas mesmo dentro da confusão mental que temos, vamos confiar na providência e na misericórdia de Deus. Diz a parábola que o dono da lavoura diz: no dia da colheita, pedir àqueles que colhem o trigo que primeiro colham o joio, amarrem e joguem no fogo, e o trigo levem para o celeiro, porque é coisa boa. Tomara que Deus nos ajude a tirar do meio das nossas dificuldades aquilo que atrapalha e as más intenções, se é que há. E se é por causa da nossa impiedade, dos nossos pecados, dos nossos orgulhos, então pedimos a Deus a misericórdia. E por isso pedimos, rezando a Deus como Pai. Pai nosso que estais no céu, santo